Chaitanya Mangala Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Mahavaishnavahaya Taptashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Chaitanya Mangala torna-se imediatamente um grande devoto. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jaya. Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura. Antyakanda, capítulo 6. Shri Nityananda Mahatmya Varnana. Estamos começando então o 6º capítulo. Descrição das glórias do Senhor Nityananda Balarama. Todas as glórias aos senhores Chaitanya e Nityananda, todas as glórias aos devotos do Senhor. Com seus servos, seguia o Senhor Nityananda desfrutando da bem-aventurança do canto congregacional dos santos nomes. Os mesmos passatempos que desfrutara em Vrindavana, desfrutava Shri Chaitanya em Navadvipa, tornando todo o coração sinceramente atraído pelo Senhor Chaitanya. Na companhia do glorioso e refulgente Senhor Nityananda, os devotos enlouqueciam em êxtase. Assim vagueava ele por toda Navadvipa. Seu corpo estava completamente decorado com guirlandas florais e ornamentos vários, e seus avermelhados lábios brilhavam em razão do mascar de nozes de bétel e cânfora. Ao testemunharem as atividades do Senhor Nityananda Rama, havia aqueles que ficavam deveras encantados, outros, todavia, mantinham desconfiança de seu comportamento. Em Navadvipa, vivia um Brahmana que com o Senhor Chaitanya estudara no passado. Presenciando os passatempos de Shri Nityananda, o Brahmana viu questionamentos nascerem em seu coração. Muito embora tal Brahmana possuísse firme devoção ao Senhor Chaitanya, era ele incapaz de compreender o Senhor Nityananda. Pelo desejo do Senhor, esse Brahmana decidiu ir a Jagannatha Puri, onde alegremente permaneceria por alguns dias. Todos os dias ele visitava o Senhor Chaitanya, em cujos pés grande fé ele tinha. Todos os dias, sob o controle do desejo do Senhor, em uma de suas visitas diárias, o Brahmana apresentou privadamente a dúvida que residia em seu coração. O Brahmana disse: Senhor, eu tenho um pedido. Se você me permite, apresento-o diante de sua pessoa. Se em meu coração, Senhor, você me considera seu servo, então, por favor, apresente-me sua compreensão acerca de Nityananda, o Avaduta que vagueia por Navadvipa. Eu sou incapaz de compreender que tipo de pessoa ele é. Conquanto as pessoas digam ele pertencer ao ashram de sannyasa, vejo que ele masca nozes de bétel e cânfora todo o tempo. Seu próprio corpo ele decora com ouro, prata e pérolas, artigos que um sannyasi não deveria sequer tocar. Ao invés de uma copina açafrão, ele traja magníficas vestes de seda. Seu corpo também sempre está decorado com pasta de sândalo e guirlanda de flores. Por que ele rejeita a danda de sannyasi e, ao invés dela, carrega em sua mão
Por que não encontro explicação de como tais atividades são sancionadas pelas Escrituras? Um oceano sem praia de dúvida, agora tem meu coração por residência. Todos o louvam como uma personalidade grandiosa e exaltada. Por que então ele não segue as regras de conduta próprias do ashram de sannyasa? Ó Senhor, lembrando-se de que sou seu humilde servo, diga-me, por favor, com sua boca graciosa, o significado de tudo isso. Tendo o piedoso Brahmana inquirido, o Senhor Chaitanya submissamente e em um momento oportuno, o Senhor lhe revelou a verdade sem reservas. As palavras do Brahmana, Shri Chaitanya sorriu gentilmente e disse, amanhã nós vamos ver o que o Senhor Chaitanya disse. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jaya Srila Vrindavana Dasa Thakur. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 2, Hiranyakashipu, rei dos demônios, verso 56. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evan Kulingam Vilapantam Arad. Evan Kulingam Vilapantam Arad. Priyavyo Gaturam Ashu Katham. Priyavyo Gaturam Ashu Katham. Saivatan Sakunika Sharena. Saivatan Shakunika Sharena. Vivyadha Kala Prahito Vilina. Vivyadha Kala Prahito Vilina. Evan Kulingam Vila Pantamara. Priya Vyoga Turamashukantam. Priya Vyoga Turamashukantam. Saevatan Shakunika Sharena. Saevatan Shakunika Sharena. Vivyada Kala Prahito Vilina. Vivyada Kala Prahito Vilina. Vamos ver a tradução e ler o próximo verso, que esse não tem significado de Srila Prabhupada. Devido à perda de sua esposa, o pássaro Kulinga lamentava-se com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, seguindo os ditames do tempo, o caçador, que estava cuidadosamente escondido à distância, disparou sua flecha, que trespassou o corpo do pássaro Kulinga e matou-o. Verso 57. Evan Dyujan Apashyantya Atma Payam Abudhaya Nainam Prapyat Nainam Prapsyadha Shochantiya Patim Vasha Shotairapi. Tradução. Foi então que Jamaraja, disfarçado de um pequeno menino, disse a todas as rainhas,
Sois todas tão tolas, que vos lamentais, mas não vedes, vossa própria morte, afligidas de um pobre fundo de conhecimento, não sabeis que, embora leveis centenas de anos, lamentando vosso esposo morto, jamais conseguireis fazê-lo viver novamente. E enquanto isso, vossas vidas terminarão. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai. Certa vez, Jamaraja perguntou a Maharaja Yudhishthira: qual é a coisa mais maravilhosa dentro deste mundo? Maharaja Yudhishthira respondeu, Mahabharata Vanaparna 313, 116. Nyahani Bhutani Gachanti Rajamalayam Shishai Sthavaram Ichanti Kim Ascharyam Mataparam. A cada momento, centenas e milhares de entidades vivas morrem, mas apesar disso, um ser vivo todo julga-se imortal e não se prepara para a morte. Esta é a coisa mais maravilhosa neste mundo. Porque estão sob o controle da natureza material, todos têm que morrer. Mas pensam que são independentes, que podem fazer o que bem quiserem, que nunca darão de cara com a morte, mas viverão para sempre e assim por diante. Os pretensos cientistas estão fazendo vários planos através dos quais, no futuro, as entidades vivas possam viver para sempre. Porém, enquanto eles se empenham neste conhecimento científico, Jamaraja, no decorrer do tempo, os arrancará de seus afazeres, nos quais eles supostamente realizam pesquisas. Narayanam namaskritya narayanam narottaman devim sarasvatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manubhistam vistapitam jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Evan Kulingana Vilapantam Narat Priya Viyoga Turamashru Kantham Saivatam Shakunika Sharena Vivyadha Kala Prahito Vilina. Devido à perda de sua esposa, o pássaro Kulinga lamentava-se com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, seguindo os ditames do tempo, o caçador, que estava cuidadosamente escondido à distância, disparou sua flecha, que trespassou o corpo do pássaro Kulinga e matou-o. Evan Jujana Pashyantiya Atma Bhayam Abhudaya Nainam Prapsyatha Shochantiya Patim Vashashatairapi. Foi então que Jamaraja, disfarçado de um pequeno menino, disse a todas as rainhas: sois todas tão tolas que vos lamentais, mas não vedes vossa própria morte. Afligidas de um pobre fundo de conhecimento,
Não sabeis que, embora leveis centenas de anos lamentando o vosso esposo morto, jamais conseguireis fazê-lo viver novamente, e enquanto isso, vossas vidas terminarão. Então aqui nós estamos ouvindo um exemplo bem vívido, bem claro, do que é a ignorância crassa, né? O mesmo Dhyamaraja que está disfarçado de menininho, nessa história contada por Hiranyakashipu, sua mãe Diti, que lamentava a perda do seu filho mais novo, irmão de Hiranyakashipu, Hiranyaksha, que havia sido morto por Krishna, como Varahadeva. A mesma lamentação a mesma história que Hiranyakashipu reforçou, contando mais uma itihasa, mais uma história dos Puranas, mais uma história antiga, que é a história do rei Sudhyagya, para ilustrar. Está reforçada agora com mais uma história narrada por Hiranyakashipu, para esclarecer muito bem tudo isso, que é essa história aqui dos pássaros Kulinga. O pássaro viu a sua esposa ser presa, a passarinha ser presa pelo caçador, e ficou ali chorando as mágoas, se lamentando da mesma maneira que na história anterior, Hiranyakashipu está contando que as rainhas se lamentavam a morte de Sudhyagya. Da mesma maneira, como Srila Prabhupada disse, que essas histórias, embora sejam imemoriais, elas são muito adequadas para todos nós, hoje em dia, aqui e agora, porque esse é o mesmo quadro. Todos nós ficamos lamentando um corpo morto, todos nós choramos a morte de um parente, de um amigo, todos nós choramos a morte de um ente querido, porém, nós estamos vendo que nós mesmos estamos morrendo. Então, na inocência do pássaro Kulinga, que viu sua esposa morta, presa, viu sua fêmea presa, e ele pensava, e agora, quem é que vai trazer comida para os nossos filhinhos no ninho? O passarinho pega a comida, leva, põe no bico do filhotinho no ninho. Certas espécies regurgitam na boca do passarinho no ninho, da ave no ninho, para mantê-la até crescer. E com essa mesma tolice, os passarinhos pensam que eles são os mantenedores dos filhotinhos, eles vão dar a manutenção dos filhos. Com essa mesma mentalidade, o homem moderno que não pensa além do corpo, que não vê além das atividades materiais grosseiras, que não entende qual é o propósito desse corpo humano, dessa vida humana, também como pseudo-mantenedores, iludidos pela energia desconcertante de Maya, energia de Krishna, ilusória. Eles pensam que a vida é só essa, a manutenção são eles que fazem, todos dependem deles, e assim essa ignorância crassa não leva a nada, porque tudo é mantido por Krishna, tudo é preservado por Krishna, tudo é aniquilado por Krishna.
e a gente pensa que está fazendo muita coisa, a gente pensa que está fazendo tudo. E com essa mentalidade mundana, limitada, equivocada, nós estamos jogando fora a nossa vida humana, onde temos a rara chance de entender tópicos superiores, a rara chance de entender o motivo do nosso encarceramento nesse corpo e nesse mundo e o caminho para sairmos dessa cadeia. Então isso é bem adequado, porque da mesma maneira que de forma ignorante as rainhas, antes de mais nada, da mesma maneira que Diti, a mãe de Hiranyakashipu, chorava a morte do irmão dele, do filho dela, Hiranyaksha. Todas as mães choram. Da mesma maneira que as rainhas choravam a morte do seu esposo, o rei de Sudyagya, o rei Sudyagya. Todas as esposas choram a morte do seu esposo. Da mesma maneira que, de novo, alegoricamente, a história está sendo contada aqui, o passarinho Kulinga chorava a prisão da fêmea, a sua amada esposa, que mantinha seus filhotinhos, que o passarinho Kulinga agora julgava que iam ficar desprotegidos. Com essa mesma ignorância, todos nós estamos em choca, em lamentação, e não vendo o tempo passar. E com essa lamentação, estamos partindo para a morte, caminhando para a morte. Já já vamos ter que deixar esses presentes corpos e não estamos fazendo o uso adequado da vida humana, que é o corpo adequado para entender tudo isso. Então a história aqui, a ilustração é essa. A história ilustrativa aqui é essa. Porque quando o passarinho deliberava ali, e agora, o que eu posso fazer sem minha esposa? E agora, o que os nossos filhotes vão fazer para ser mantidos e crescer com saúde? E agora, o que vai ser da nossa família? Essa mesma ignorância, o homem moderno, com todo o avanço material, vive envolvido nela. Nós vivemos, sem saber que já já a flecha do caçador que trespassou o passarinho Kulinga vai também tirar nossas vidas. A flecha do tempo, a flecha mortal, a arma mortífera mais temida, a Sudarshana Chakra, o disco de Krishna, a ação do tempo, o tempo que consome tudo, está nos devorando, está nos matando. E nós perdendo tempo com discussões mundanas e com planos furados. Como, por exemplo, esse aqui. Os pretensos cientistas estão fazendo vários planos através dos quais, no futuro, as entidades vivas possam viver para sempre. Porém, enquanto eles se empenham neste conhecimento científico, o superintendente da morte, Jamaraja, o mesmo menininho, que agora Srila Prabhupada citou aqui já em uma outra história do Mahabharata, onde ele testou a sabedoria dos Pandavas, os filhos de Pandu, os 5 irmãos, Nakula, Sahadeva, Bhima, Arjuna e Yudhishthira, a mesma história do Lago da Morte, sempre falamos aqui que eles estavam com sede e quando foram tomar água no lago, na floresta, esse mesmo Jamaraja aqui disfarçado de Yaksha gritava lá do meio do mato: não beba dessa água. Aí eles paravam na hora: olha, que voz é essa da providência? Vem de onde? O que será isso? Mas morrendo de sede, né? Exilados na floresta, morrendo de sede, vagueando pela floresta, um após o outro, foram morrendo, porque não respondiam o que Yaksha perguntava, que era esse mesmo Jamaraja, que era esse mesmo menininho que veio agora de novo para testar, para iluminar, aliás, as rainhas que lamentavam a morte do rei Sudyagya. O mesmo menininho, agora disfarçado de Yaksha. E lá
foram um atrás do outro, abandonando seus corpos, porque ele perguntava: pode beber sim essa água, não tem problema nenhum, a menos que você me responda qual é a coisa mais maravilhosa desse mundo. E eles deliberavam, pensavam e não conseguiam responder, e mortos de sede, iam e tomavam água, e quando tomavam a água, morriam, abandonavam seus corpos. Ficaram os 4 ali em volta do lago: Nakula, Sahadeva, Bhima e Arjuna. Mas quando chegou Yudhishthira, quando ele perguntou isso para Yudhishthira Maharaja, Jamaraja perguntou na forma do Yaksha, Yudhishthira Maharaja respondeu: Ahani, Bhutani, Gachanti, Rajamalayam, Sheshta Istavharam, Michanti Kim Mascharya Mataparam, Conta Mahabharata Vanaparna, Vara, Parva, 313, 116, que Srila Prabhupada citou aqui. Então a resposta foi essa: a cada momento, centenas e milhares de entidades vivas morrem, mas apesar disso, um ser vivo tolo, um Buda, não um Buda. Buda também é sinônimo de asno, porque o asno é um burro, tolo. Um ser vivo tolo julga-se imortal e não se prepara para morrer. Então, não se preparar para a morte é loucura, gente. É loucura, nós temos que nos preparar para a morte como seres humanos. Aí, esta é a coisa mais maravilhosa deste mundo. Por quê? Porque todos estão sob o controle da natureza material. Portanto, todos são falíveis. Todos. Karya Karana Kartritu Hetu Prakriti Uchate. A gente pensa que faz as coisas, mas quem está fazendo é a natureza material. Sempre sob o controle de Krishna, que é o Mahaishvara, o controlador supremo. Mayadhyakshina Prakriti Suyate Sacharachara. Sob a direção de Krishna, essa energia, essa natureza material se manifesta. Os seres vivos, móveis e imóveis, se manifestam, permanecem por algum tempo e novamente desaparecem. Isso é conhecimento. Então, isso Krishna falou no Bhagavad Gita: Mayadhyakshana Prakriti Suyate Sacharachara. Charachara. Manifesta e manifesta. Retunanena Konteya Jagat Viparivartate. Arjuna, é assim que funciona. Sob a minha direção, a natureza material se torna uma realidade, é mantida por algum tempo. As almas dentro dos corpos materiais, 8.400.000 espécies de corpos, se manifestam, perduram por algum tempo, por muito tempo, às vezes, como uma tartaruga, por pouco tempo, como uma mosca, por exemplo, mas assim, por algum tempo, como um ser humano, mas depois, de novo, se torna em manifesto. É assim que funciona. Sob a minha direção, sob a minha sanção, a natureza material funciona assim. E dentro dessa limitação, chamada manifestação, nós perdemos a nossa chance ímpar, singular, de entendermos tudo isso como seres humanos, porque esse corpo proporciona essa compreensão, nele é possível, vivendo que nem animais, que nem o passarinho colinga aqui, que nem as rainhas em ignorância, chorando a morte do corpo morto do rei, porque não entendem a alma, não entendem o que é eterno, não entendem o que já existia antes da manifestação da natureza material, o que já existia antes da manifestação do corpo material que ele está dentro, e o que vai continuar existindo quando esse corpo se fundir na totalidade dos elementos materiais, e até mesmo quando essa manifestação cósmica material
voltar a se tornar manifesta, que é a alma eterna, Sat, que é a alma que não é ignorante, é Chit, plena de conhecimento, que é a alma que não é desgraçada, sofrida, que não vive essas misérias que aparentemente ela experimenta, porque ela é Ananda, Satit Ananda, Anandomayo Vyasa, a alma é feliz por natureza. A alma é assim. A alma não tem nada a ver com isso. Então essa é a instrução que está sendo dada aqui. Por isso, nós temos que buscar a compreensão da alma. Parabhavastavada Buddha Jato Javanad Gyasatatma Tattva Yavakriyatavadi Dhanmanova aí Kamatma Kanjena Sharira Banda. Shila Rishabhadeva, uma encarnação de Krishna, o Shaktavesha Avatara, falou isso para os seus filhos, pregou isso, deixou isso claro. Nesse mundo de materialistas, nesse mundo de pessoas mudas, tolas, quando alguém se destaca como um Buda, como mais inteligente, quando alguém busca a compreensão da alma, Atma Tattva, a compreensão de si mesmo, a compreensão da sua verdadeira identidade, sua eternidade, resgatar a sua eternidade, seu conhecimento, que não é material, mas é conhecimento puro, transcendental, Shuddha Chit, e a relação dessa alma com a fonte de toda a felicidade, que faz com que a alma transborde de felicidade, Ananda, bem-aventurança. Quando alguém trilha esse caminho, é visto por esses materialistas tolos que agem como Budas, e não como Budas, como tolos, como um alienado, um bobo, como alguém que está perdendo seu tempo. Infelizmente é assim. Porque ficam planejando controlar a natureza material, ficam planejando tudo de maneira equivocada dentro da existência material, dentro do corpo material. Então isso é tolice crassa, ignorância brutal. Quem faz tudo é a natureza material. Quem se mantém é a natureza material. Pela ordem de Krishna, Mayadakshina Prakriti. E tudo vai outra vez se tornar manifesto pela natureza material se tornando manifesta por ordem de Krishna. Então, dentro desse contexto temporário, mas verdadeiro, que é possível a gente tirar proveito desse hiato de existência, que é a nossa vida curta como seres humanos. Nossa vida é muito curta, gente, a gente não pode perder tempo. É a alma que tem que deliberar assim, deixa eu parar de me envolver em atividades materiais grosseiras, inclusive Manova aí, Dushnamana, inclusive deixa eu controlar minha mente, não ficar louco, deixa eu parar de pensar, sentir e querer coisas que me enredam, porque a mente, que é a central dos desejos, é ela que faz isso, pensa, sente e deseja. Deixa eu pensar, sentir e desejar coisas que vão ser perenes, bem boas para mim, para sempre. Isso não é imediatismo. Isso não é preia, isso é shreya. Shreya, Uttama, o bem último. O bem último. Quem faz isso aí, sai dessa manova aí, desse redemoinho da matéria, a mente presa nos planos materiais, porque isso mantém ela, Karmatmakam, por força da ação e reação do karma, tendo que aceitar corpos, nascimento após nascimento. Essa é a maneira de se livrar dessa ilusão toda. E mais interessante ainda, porque nesse verso Krishna fala, o Karyakara Nakartrite Retro Prakriti Ujjabi, ele fala que na verdade mesmo nós não podemos mudar nada, sequer como almas nesse corpo, sequer como seres humanos que têm inteligência material superior.
Por quê? Porque a única coisa que a alma pode fazer, mesmo como um ser humano, é arrumar mais para a cabeça, arrumar mais sofrimento, mais enredamento, ou ser um pouco menos sofrida, desfrutar um pouco mais de felicidade. Purusha Shuka, que quer dizer felicidade, Dukkha, a alma, não. A única coisa que a alma pode fazer nesse contexto, ela não vai mudar nada, porque tudo está sendo feito pela natureza material, por ordem de Krishna, ordem superior, e através da ação dos seus agentes administrativos, os semideuses. A única coisa que nós podemos mudar nesse contexto todo é o nosso caminho, o nosso karma, a nossa meta, o nosso fim. Se ele vai ser melhor ou pior, se ele vai ser sofrido ou menos sofrido, se ele vai ser sofrido ou completamente bem-aventurado. Isso a alma pode mudar. Essa é a grande sacada, isso é ser inteligente. Então, o recado aqui que está sendo dado por Dhyamaraja, em todas essas histórias aqui, o superintendente da morte, é que nós temos que buscar essas conquistas. E com o coração aberto, de maneira bondosa, piedosa, de verdade, como fala o Bhagavatam, compartilhar isso, fazer avanço nesse caminho e querer que mais gente faça. Mais almas condicionadas parem de sofrer, saiam da lamentação, da ilusão, saiam das experiências, das misérias materiais que são supérfluas para a alma, mas que ela tem que passar por essa experiência fenomenal, tem que sofrer assim. Por isso o Bhagavatam fala que Punsam ekanta tashreya. O Sr. Chaitanya falou, cara, para o Upakara. A maior das caridades é dar a consciência de Krishna para todo mundo. A maior das caridades é dar Deus para todo mundo. A maior das caridades é tirar todo mundo da ignorância. Porque só a ignorância causa sofrimento. Alguém estabelecido em conhecimento para de sofrer. E se alguém chegar no supra-sumo do conhecimento, que é o conhecimento puro, Shuddha Chit, ele já desfruta de bem-aventurança, ainda nesse corpo, ainda nessa vida, e quando deixar esse corpo, na próxima vida, entra no mundo espiritual, onde a vida é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. No nosso relacionamento eterno, com a fonte da eternidade, com a fonte do conhecimento, com a fonte da bem-aventurança, que é a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Por isso também o Bhagavatam recomenda o Labdhan Sudhu, Labamidam Bahu, Sambhavanti. Manusha Artadama Nitya Pihadira Turnama Teta Napateta Nurityu Javan Nishyasava Shayaka Lusava Tasya. Que nós temos que buscar esses benefícios mais elevados da vida, como homens sóbrios, pensadores de verdade, inquirir sobre a verdade absoluta, compreender a nossa posição constitucional como almas, como servos eternos de Deus, residentes eternos do mundo espiritual, amantes eternos da pessoa suprema, agora, aqui, hoje, agora, antes que ocorra outra morte, e não ficar como esses pretensos homens inteligentes, iludidos, correndo atrás de algo que não vai resolver nada, porque é completo equívoco. Os pretensos cientistas estão fazendo vários planos através dos quais no futuro as entidades vivas possam viver para sempre. Nunca isso vai acontecer. No corpo material não, como alma sim. Porém, enquanto eles se empenham neste conhecimento científico, Dhyamaraja, a morte personificada, o superintendente da morte, no decorrer do tempo, os arrancará de seus afazeres, nos quais eles supostamente realizam pesquisa. Está vendo? Está vendo? Olha, é chocante isso, hein? É chocante. Por isso que eu venho falando, citando esse verso do Katha Upanishad, esses dias todos, porque trata desse assunto. Porque isso é pura ignorância. Vidyayam Mantare Vartamanaha. Pura ignorância. Katha Upanishad 1, 2, 5. A vidya quer dizer ignorância, a vidya quer dizer conhecimento. A Vidyayam Mantare Vartamanaha.
Swayam Dhira Panditam Manyamana Jaganyamana Variante. Variante muda. Oh, muda de novo. Variante muda. Andenaiva Nyamana Jatanda. Enquanto esses cientistas estiverem assim, não importa que são cientistas. Enquanto esses filósofos estiverem assim, não importa que são filósofos. Esses intelectuais estiverem assim, não importa que são intelectuais. Porque esse verso fala, presos nas garras da ignorância. Presos nas garras da ignorância. Autoproclamados sábios. Autoproclamados. Eles mesmos falam, nós somos o supra-sumo da inteligência. Eles não tem ninguém superior a nós. Autoproclamados sábios. Consideram-se a última palavra, autoridades eruditas. Só que enquanto eles estão deliberando assim, que um dia vão criar em seus laboratórios a vida, que um dia ninguém vai morrer, que um dia não vai existir mais miséria nenhuma nesse mundo, que é do Kalayama, Shashvatan, temporário e miserável, foi assim que Krishna criou, assim sempre será. Enquanto eles estão deliberando assim, eles mesmos estão morrendo e perdendo a vida humana. Não é muita loucura? Então a conclusão, assim, presos nas garras da ignorância, autoproclamados sábios, consideram-se autoridades eruditas. Assim, vagueiam eles por esse mundo. Andenaiva Nyamanadhyatanda. Andar, cego, como cegos guiando cegos. Ou a gente ouve a alma liberada, o mestre espiritual como Srila Prabhupada, e erradicamos toda a nossa estupidez, a nossa ignorância, ou nós vamos ficar aí sendo levados pela mão assim, guiados por cegos. Onde um cego pode levar o outro, a não ser com a cara no muro, a não ser dentro do buraco, a não ser onde? Então é isso. Isso é conhecimento. Essa a alegoria da história aqui. Jamaraj está alertando na forma do menininho as rainhas que, enquanto vocês estão aí chorando a morte do rei que é eterno, que está morto aí, é só o corpo que vai desaparecer já já, vocês também estão morrendo. Então cuidem-se, ao invés de ficarem aí chocando, se lamentando. Choca quer dizer lamentação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.